Oi, gente, eu me chamo Arthur Torres e hoje aqui no cursinho Ideia para o YouTube eu vou dar continuidade com a parte de Física 1 que envolve os fenômenos ondulatórios. Bom, essa aula vai ser bastante teórica, então eu trouxe algumas figuras para tentar relacionar com as definições e deixar mais dinâmico. O primeiro tópico que a gente vai abordar é o princípio de Huygens, que trata de que cada ponto de uma superfície de onda, que seria essa linha na vertical aqui, vai funcionar como uma nova fonte com mesma frequência, velocidade e direção da original. Ou seja, isso está diretamente relacionado com a propagação das ondas, né? E o que é que ele fala? É que essa superfície de onda original aqui vai dar origem à segunda, por exemplo, com a mesma frequência, velocidade e direção. E essa segunda vai servir como uma nova fonte para a terceira e assim por diante, a terceira para a quarta para a quinta e etc. E foi isso que o princípio estudou e estabeleceu, né? Que todos vão ter essa mesma frequência, velocidade e direção da original. E foi a partir disso que foi possível que a gente estudasse outros fenômenos que envolvem as ondas, como por exemplo o que está mostrado aqui na figura da difração. A difração teve como fundamento o princípio de Huygens para explicar nessa questão de manter essa mesma frequência, velocidade, etc. O segundo tópico envolve a polarização de ondas. O que seria, né? É o fato da gente forçar a onda a se propagar em uma única direção. Como é que a gente está forçando? A partir de um polarizador, que é um dispositivozinho que força essa onda a manter essa única direção. Na verdade, ele meio que filtra, né, as direções, já que a onda pode ter diversas direções, mas com o polarizador ela vai seguir uma única direção. E um detalhe é que essa onda tem que ser transversal, ou seja, a sua direção de vibração tem que ser perpendicular à de propagação. E um exemplo dessa polarização de onda seria como as ondas luminosas, né? Se você pegar uma lanterna e colocar na frente de um objeto, você vai ver que ela vai ser afetada por esse objeto. Se você colocasse, por exemplo, uma lanterna apontando para uma parede, essa parede tem um buraco, do outro lado dela você veria só o feixe, né, formado pelo buracozinho. Ou seja, justamente essa questão da polarização, estaria meio que filtrando a direção desse feixe luminoso. A interferência de onda é outro ponto importante nessa questão teórica, né, dos fenômenos ondulatórios. E o que é que ele estabelece, né? A interferência de ondas é um fenômeno que ocorre quando as ondas estão se propagando em um mesmo material e na mesma direção. Isso pode acontecer de forma construtiva e destrutiva. O que é isso, né? A construtiva seria quando ocorre das ondas estarem se propagando em concordância de fase, como essa figura mostra aqui. Eles estão na mesma fase, né? E quando elas meio que se chocam, elas vão formar uma onda com amplitude maior. E por isso o nome construtivo, né? Porque forma essa onda com amplitude maior. Já a destrutiva também o próprio nome já fala, né? Vai formar essa onda meio que nula, com amplitude nula, já que ocorre quando as ondas estão se propagando em discordância de fase, como mostra na figura. E o que é importante dessa questão de interferência é que, por exemplo, eu acho que muita gente já viu em filmes, séries, ou já presenciou isso, né? Que ao viajar de avião é pedido para desligar os dispositivos como celulares, etc., justamente para evitar essa interferência de onda, porque eles poderiam ocasionar justamente essa questão de construir uma onda com amplitude maior ou destruir, né? No caso, de anular a amplitude da onda e atrapalhar o sinal, por exemplo, da comunicação do avião com a base. E é por isso que é importante estudar essa questão de interferência de ondas. Um detalhe é que essa interferência de onda pode ocorrer além de bidimensionalmente, né, tridimensionalmente, etc. Tem multidimensões. E um fator, né, que relaciona isso é essa expressãozinha aqui. O que a gente vai ter? Dada a figura, né, a gente tem duas ondas, né, e um ponto aqui no centro. E o que é que está relacionando, né? Esse delta x aqui seria
é igual, né, a K vezes o comprimento de onda sobre 2. E essa expressão aqui é o que vai definir para a gente a questão dela ser construtiva ou destrutiva, e, enfim, definir a interferência dessa onda, já que quando em concordância de fase, né, essas ondas estão em concordância de fase, se esse K for par, a interferência é construtiva, e se ele for ímpar, a interferência é destrutiva. Já quando eles estão em discordância de fase, se o K for par, a interferência é destrutiva, e se o K é ímpar, a interferência é construtiva. Então, a partir dessa expressãozinha aqui, o importante dela é que a gente entenda que esse K é o que vai definir essa questão de ser construtivo ou destrutivo na interferência de ondas. Então, ele sendo par ou ímpar, a gente vai ter essas condições aqui demonstradas, né? E para finalizar, a gente tem essa questão de vibração de cordas com extremos fixos. O que seria isso, né? Quando a gente tem cordas com as suas extremidades fixadas, a gente teria que, ao fazer uma perturbação na corda, né, proporcionar uma perturbação nela, ela ficaria nesse movimento aqui de nó fuso, que seria justamente uma consequência das suas fixações, né, aqui nas extremidades. Mas uma coisa importante da gente estar estudando isso é que, em primeiro momento, a gente teria meio que uma frequência harmônica fundamental dada por esse primeiro fuso aqui, que teria a relação de velocidade da onda sobre 2 vezes o comprimento natural da corda, aqui na expressão do lado direito. E essa frequência resultaria no múltiplos de frequência com os demais fusos. Então, para você saber as frequências, né, harmônicas dos demais fusos, eles seriam múltiplos a partir dessa frequência fundamental. Então, por isso que a fórmula, né, a expressãozinha é N vezes F1. F1 é a frequência fundamental e N é o número de fusos que teriam, né? Então, a gente conseguiria descobrir a frequência do enésimo harmônico a partir disso. Claro, né, que essa é uma ocasião que é importante estudar, pois, por exemplo, no nosso cotidiano ela estaria relacionada em um violão, que é um instrumento de música que envolve justamente essa questão de junção de cordas com pontos fixos, e nela ocorre esse movimento de nó fuso, que a partir disso a gente poderia descobrir a frequência de trabalho, né, dele, de funcionamento dele, a partir dessa perturbação, né, que geraria essa propagação aqui, com a expressãozinha aqui do lado, de N vezes a frequência fundamental, né, a frequência harmônica fundamental. E para finalizar de vez, eu trouxe essa questão de fixação, né, que envolve um tema, né, que não foi abordado aqui durante os conteúdos. Alguns instrumentos de cordas possuem cordas duplas. Quando uma dessas cordas é tocada, a outra começa a vibrar com a mesma frequência, embora ela não tenha sido tocada. Esse fenômeno é possível por causa da ressonância, interferência, intensidade ou difração. Bom, essa questão é bem simples, né, mas eu não abordei esse tema. Então, a difração a gente viu que acontece aquele movimento, né, das ondas difratarem a partir de um obstáculo e tal. Eu acho que fica bem perceptível que não tem nada relacionado aqui com a questão. A intensidade poderia ser um fator de dúvida, né, já que você pode pensar que se uma tem uma intensidade muito grande, está afetando a outra. E meio que está um pouco relacionado com isso, né, mas não é. A interferência também é uma definição que não está diretamente ligada, já que a gente viu que a interferência é justamente aquela questão de formar uma coisa construtiva ou destrutiva, né? E o que sobra para a gente é essa questão da ressonância. O que é a ressonância, né? A ressonância ocorre quando uma fonte consegue fazer as partículas do meio material vibrarem na mesma frequência natural de um corpo. E é o que está acontecendo aqui. Esse instrumento de corda,
que possuem cordas duplas. Quando uma delas é tocada, a outra começa a vibrar com a mesma frequência. Então, isso acontece devido à ressonância, que é uma definição que eu não falei, mas que é importante da gente entender, né? Porque essa ressonância é aplicada em diversas coisas do nosso cotidiano, como, por exemplo, na, na realização de exames, né? Então, por isso que é importante essa questão de a gente entender, né, sobre a ressonância. Então é isso, gente. Desde já eu agradeço pela atenção, muito obrigado mesmo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem like no vídeo, sigam a gente no Instagram para ajudar o cursinho a crescer mais e mais. E é isso, tenham ótimos estudos e até logo.